iniciar nosso shiur, nós estamos falando sobre desenvolvimento teológico nos primeiros séculos. No outro vídeo nós falamos já sobre os bionitas, também dos pais da igreja cristã, pais apologéticos, e sobre os gnosticismos, que existia até o terceiro século. Hoje nós vamos abordar o conceito messiânico no período dos pais cristãos apologéticos. Os apologistas eram autores teológicos que escreveram em defesa da doutrina desenvolvidas até a época em que julgavam ser verdadeiras. Essas formulações e defesas criaram inúmeros sistemas que não só defenderam de fato conceitos bíblicos verdadeiros, como também criaram sistemas de pensamento teológico que diferem com a verdade revelada e interpretada segundo a ótica dos primeiros Talmidim de Yeshua e da tradição judaica, proveniente desde o início da revelação. Os apologistas enfatizavam a necessidade de viver de certa forma, segundo conceitos da lei. Porque nós vamos ver, inclusive no primeiro vídeo, nós vamos identificar que os primeiros judeus que criam em Yeshua, eles cumpriam toda a Torá, cumpriam a lei. Yeshua mesmo ensinou a Torá para os seus discípulos. Cumpriam o Shabat, cumpriam Kashrut, ou seja, eram judeus autênticos do primeiro século. Quando foi passado os conceitos da Torá para os gentios, existia a necessidade deles passarem por um processo de cumprimento de Torá. E esse processo, nós vamos ver que muitos Talmidim, que não eram judeus, eles cumpriam as leis, mas aos poucos eles foram deixando. Esse processo foi se alargando. Então, nós vamos ver, inclusive, os primeiros pais cristãos apostólicos, como diz a tradição cristã, muitos deles ainda tinham ensinamentos que vieram dos seus mestres. Por exemplo, Policarpo, que foi aluno, foi discípulo de Yohanan, que era Talmid de Yeshua, ele afirmava que o Pessah tinha que ser cumprido segundo o que a Torá nos obriga a cumprir, na data de 14 de Nissan, 14 para 15 de Nissan. Mas já naquela época, no começo do segundo século, já havia discordâncias, ou seja, já havia uma necessidade de ser criado um outro conceito que se afastou do judaísmo, e isso causou conflitos. Então, ao longo do tempo, nós vamos ver esse distanciamento da Torá e uma criação de uma nova religião que virá a ser o cristianismo, como nós conhecemos hoje. Então, os apologistas ainda estavam num processo, em algumas questões de lei, eles ainda reconheciam, mas nós vamos ver que depois do desenvolvimento teológico, em busca de uma interpretação do que seria a natureza de Mashiach, nós vamos ver um grande distanciamento dos conceitos judaicos da Torá e das tradições judaicas e da lei oral. Então, os apologistas enfatizavam a necessidade de viver de certa forma segundo alguns conceitos da lei, concordando com a visão dos apostólicos, mas já bem afastados dos valores e conceitos judaicos da Torá. Eles contribuíram consideravelmente com o desenvolvimento do pensamento teológico cristão
da natureza de Mashiach, relacionando a doutrina bíblica com a filosofia do Logos, que é uma filosofia grega, estoica, do século II antes de Mashiach. Os apologistas, em sua maioria, defendiam que o cristianismo era a única e verdadeira filosofia, um substituto perfeito para a religião judaica e filosofia grega. Isso eles defendiam, que o novo conceito teológico, vindo de fontes, né, que falavam que Yeshua era o Mashiach, não eram judeus, né, não eram de natureza, né, da família, né, ou do povo judaico. Então eles começaram a entender que toda aquela revelação, né, que foi chegado até aquele momento, né, em relação ao entendimento do Deus de Israel, ao entendimento que eles conseguiam absorver do Segundo Testamento, que ainda não era canonizado, que circulava aquelas cartas e aqueles livros, juntamente com uma série de cartas apócrifas também, e muitos documentos gnósticos, para confundir bem ao meio de campo, né? Falando de uma forma mais coloquial. Isso veio acarretar nesse conceito, que o cristianismo seria um perfeito substituto do judaísmo. Então nós vamos ver, né, esses gentios que tinham um feedback, né, eles tinham uma formação filosófica e tinham essa questão de interpretar as escrituras judaicas, o conceito judaico, mas com uma ótica filosófica. E o que aconteceu? Um grande distanciamento daquilo que o próprio Yeshua pregava. Os próprios Talmidim de Yeshua ensinaram. Eles estavam fazendo um tipo de uma substituição. Ou seja, tudo o que passou antes de Yeshua tem que ser substituído por uma nova religião. E a questão da religião, da filosofia grega, eles imaginaram, como eles buscaram muitas coisas, conceitos filosóficos, então eles vão colocar da seguinte forma, que o cristianismo, ele veio, na verdade, não substituir como religião, como no caso do judaísmo, mas que veio incorporar dentro do sistema filosófico algo perfeito. Ou seja, o que existia de filosofia desenvolvida por Sócrates, Platão, Aristóteles, tudo isso eles vão considerar como os primeiros passos de uma revelação divina. Veja bem, então, se a gente for analisar esse sistema, nós vamos ver que as bases do cristianismo, elas estão fundamentadas na filosofia grega, no desenvolvimento da filosofia grega, com um sincretismo daquilo que eles buscaram do judaísmo. Juntaram esses dois universos e criaram uma nova religião. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre essas questões e nós vamos ver citações dos pais apologéticos falando sobre essa questão, sobre a filosofia como um fundamento do cristianismo. Eles refutavam acusações contra a fé, aquela que eles tinham fundamentado e aqueles que eles tinham desenvolvido, apresentando um protótipo de uma nova religião como expressão da vontade divina em uma verdadeira filosofia para abranger
todo o império. Nós vamos ver que existia sim uma preocupação latente, não em desenvolver uma religião somente como mais uma religião, ou que pudesse ser defendida como uma verdadeira religião, mas eles tinham interesses em relação às questões políticas, unificar o império, isso depois de Constantino, principalmente. Contudo, já nesse período houve forte influência da religião grego-romana que estava se infiltrando no meio eclesiástico. De forma sincrética, passa a incorporar novos postulados, como relatado na obra de Justino. Justino vai falar ali em Apologia, página 427 do livro 6, da seguinte forma: reunimos-nos todos no dia do sol. Veja bem, Justino coloca aqui dia do sol, que nós sabemos que é o domingo. Mas na carta dele, né, nos escritos dele, ele identifica o dia do sol como o domingo. Todos no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque nesse mesmo dia, Jesus, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno. Veja bem, como eles, na sua literatura, eles utilizam termos, né, do paganismo greco-romano. Os dias do sol é domingo, dias de Saturno seria o sábado, que é o seguinte a esse, ou seja, no dia do sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos como digno de consideração. Veja bem, Justino aqui, ele já começa a identificar os dias da semana vinculados com os deuses do paganismo grego-romano. E através de uma filosofia ou um pensamento, ele quer, baseado nisso, mudar o dia estabelecido por Deus na Torá como um dia de guarda. Veja bem, né? Ele fala que estavam se reunindo no dia do sol, que era no domingo, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas, ou seja, no primeiro dia que ele fez a luz, então ele baseia a sua teologia, e isso é muito importante a gente entender, que ele não vai pegar o que está escrito nas escrituras e cumprir aquilo que Deus determinou, mas sim ele vai pegar o evento que ocorreu e vai estabelecer, né, por conta própria, tá, um entendimento através da razão, da filosofia e desse evento. Ele vai estabelecer o domingo como um dia de guarda. Esse é o mecanismo da criação teológica cristã. Não é algo que vai buscar no que está escrito na Torá e cumprir aquilo como uma mitzvah, como todo judeu faz, e como Yeshua fazia, e como os Talmidim de Yeshua ensinaram, mas não, eles vão imaginar o evento e formular uma teologia que vai justificar aquilo que eles estão afirmando, não através daquilo que foi revelado nas Escrituras, mas sim sob uma interpretação, o que se acharia melhor estabelecer como verdade. Se acham no direito de mudar algo que já foi estabelecido pelo próprio Eterno. Então, quando nós vamos entender
o desenvolvimento teológico do cristianismo, nós vamos se deparar com esse tipo de formulação, não utilizando a Torá como uma base, como uma fonte da vontade do Eterno, e sim utilizando da filosofia, se utilizando do pensamento teológico, né, baseado no sincretismo religioso. Nós vamos ver que eles se reuniam no dia do sol. Nem o texto, né, de Justino, né, ele não coloca no dia do Senhor, né? Ele não coloca esse dia como seria um dia de Jesus, por exemplo, mas ele permanece, né, o sol, porque o sol era adorado no domingo. Então aqui eles não têm nem a preocupação de mudar o nome dos dias da semana. Ou seja, eles adoravam a esse Jesus, que na verdade não era o Yeshua que nós conhecemos, mas sim o histórico, né? O que chegou até eles e o que eles formaram dele, né? Sendo adorado no dia do sol, que era um dia que também o sol era adorado. Então existe toda essa questão que nós temos que considerar. Os apologistas introduziram terminologias específicas a fim de poder elucidar com mais propriedade filosófica os conceitos teológicos exprimidos. Aristides de Atenas, que é um filósofo e teólogo do século II, demonstrou o argumento de Aristóteles da existência de Deus baseado na tese do movimento. Afirmava que o ser supremo era o motor primeiro e o fato da existência. Isso tudo é um desenvolvimento filosófico de Aristóteles, falando sobre o Deus Criador. Nós vamos identificar coisas positivas, com certeza. Aqui ele fala em um ser supremo, que a partir dele tudo veio a existir. Isso é judaico, mas também foi desenvolvido por Aristóteles, que não tinha contato com o judaísmo, pelo menos até onde muitas pessoas podem entender. Mas é uma questão de revelação. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos 1, que Paulo diz que a revelação de Deus através da natureza é plenamente identificável ao ser humano. Porque é impossível o homem olhar ao seu redor e ver a natureza e ver seu próprio corpo e não identificar que existe um Criador que criou todas essas coisas tão complexas. E a gente vê aqui no pensamento de Aristóteles, né, que é antes de Mashiach, alguns séculos antes de Mashiach, né, terceiro século antes de Mashiach, né, e que ele tinha um entendimento, talvez até um pouco mais profundo do que as outras pessoas, mas existe essa busca na filosofia, né, para se unir com um sistema cristão, com alguns aspectos judaicos. Então a gente vê que é um sincretismo religioso muito forte, tá? Que une judaísmo, filosofia grega e também o paganismo. O paganismo ele entra um pouco mais enrustido, né? O paganismo entra um pouco mais enrustido, né, nesse sistema, mas ele entra. Nós vamos ver que já no segundo, terceiro século já existe um desenvolvimento teológico falando sobre Maria, mãe de Deus. Já que chegaram ao entendimento de que o Mashiach era o próprio Deus, né? Então, aquela que gerou esse próprio Deus é a mãe de Deus. A introdução, né, de uma série de elementos que são estranhos ao judaísmo, estranhos à mentalidade do próprio Yeshua, estranhos à mentalidade dos discípulos, né, de Yeshua. E isso ao longo do tempo, isso vai se solidificando,
até que se cria uma nova religião. Mas só que essa nova religião, nós estamos vendo os ingredientes que estão sendo acrescentados para formar essa nova religião, né? É bem interessante. Quando as pessoas veem o todo já formado, ele tem um aspecto que pode até ser identificado como santo ou como algo que realmente Yeshua pregava. Mas quando a gente vai identificar essas questões, que hoje em dia as pessoas podem até falar, mas isso não tem problema nenhum, né? Isso aí é secundário, né? É importante, Deus não está interessado num dia, não é? É esse tipo de argumento que a gente vê. Não, Deus está interessado no coração, Deus está interessado na sua sinceridade, Deus não está interessado nisso. Mas vamos ver, até chegar a esse ponto, a gente vai ver os ingredientes que foram utilizados para se formar esse tipo de pensamento. A Torá diz que os mandamentos de Deus são santos. Yeshua falou que nenhuma vírgula, nenhum menor letra iria cair da Torá. E isso é importante, é muito importante. Então esse argumento de falar o Eterno está interessado no coração, o Eterno está interessado em um dia, mas tem que ser todos os dias, não é isso que Yeshua pregava, não é isso que a Torá diz. Então nós não podemos, como os apologistas estão desenvolvendo essa teologia cristã, eles estão descartando tudo que é importante, né, que Yeshua defendia e que todo judeu defende, ou seja, a Torá. Eles descartam a Torá, pegam um evento teológico, filosofam sobre esse elemento teológico e formam um outro conceito diferente do original e falam que vai substituir aquilo que Deus tinha estabelecido. Então isso, eu acho que fica bem claro, né, para todos, para nós, né, que se trata de uma farsa, se trata de algo falso. E isso é muito sério e nós temos que restaurar isso. Nós temos que olhar para as Escrituras, né, nos relacionar com o Eterno de uma forma sincera e descartar tudo que não faz parte daquilo que foi nos passado como revelação divina e algo sagrado. Não podemos seguir os passos de pessoas que descartam as Escrituras, que descartam a palavra de Deus para começar a fazer entendimentos filosóficos e com elementos pagãos para estabelecer uma nova forma de religião e ainda acrescentar que ela veio a fazer a substituição daquilo que o Eterno mesmo identificou como verdade, nos passou como revelação, e que Yeshua permaneceu na posição como um servo de Deus, alguém que cumpriu a Torá e ensinou a Torá. Então Aristíteles de Atenas demonstrou argumentos de Aristóteles para a existência de Deus baseado na tese do movimento, e afirmava que o Ser Supremo era um motor primeiro e o fato da existência, ser uma realidade, exigia um responsável, um Criador divino, que o organizasse, o qual não é criado, nem tem começo ou fim, sem forma e sem limites. Aqui, Aristíteles de Atenas, ele pegou conceitos judaicos, né, da eternidade do Eterno, e pegou conceitos filosóficos de Aristóteles, que diz que existia um ser supremo que deu o primeiro movimento para que tudo pudesse ser criado. Na era apostólica, o que a tradição do período nos relata é que o principal tema teológico se referia ao cumprimento profético do envio de Mashiach na pessoa de Yeshua, e que
cumprindo as Escrituras, ensinou o significado mais profundo da vontade divina expressas no Tanakh. Nesse período, os livros e cartas do Segundo Testamento ainda não tinham sido canonizados, mas circulavam entre as comunidades, bem como uma série de livros apócrifos e gnósticos. Para os que foram canonizados, mais tarde exerciam principal influência no pensamento teológico. Irineu de Lyon, que ele nasceu em Esmirna entre 130 e 202. Ele foi um bispo de Esmirna, teólogo e escritor. Ele afirmava que o Messias era uma fonte derradeira da doutrina e da fé e resumia nesta fórmula: o Messias morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus e voltará em glória para estabelecer o reino de Deus eternamente. Ele afirma que Mashiach é de natureza idêntica ao Deus do Tanakh. Nós vamos ver aqui os primeiros desenvolvimentos teológicos sobre a natureza divina de Mashiach. Proclamado pelos profetas, e exerce sua atividade criativa através de sua palavra, sabedoria ou espírito, de forma ex nihilo. Ex nihilo seria a criação do nada. Só Deus pode fazer a criação do nada. O homem, ele pega um material e ele transforma esse material. O eterno, ele faz ex nihilo, ou seja, do nada. Justino foi um teólogo para o cristão muito importante. Ele nasceu em Nablus, na Síria, mais ou menos no ano de 100 e morreu em 165, ou seja, ele está no segundo século, morreu em meados do segundo século. Justino foi um dos apologistas de maior destaque na história do dogma ligado a sistemas filosóficos. Vemos no testemunho de conversão de Justino como foram ausentes as tradições e os ensinos puramente bíblicos e judaicos, tendo destaque a assimilação da ótica filosófica sobre a mensagem da Bessorá e dos profetas. Conta-se que ele, em sua busca pela verdade, procurou os estoicos, que eram uma linha filosófica do século II a.C., e diversas filosofias, até que encontrou o platonismo. Quando um ancião lhe falou dos profetas de Israel, ele resolveu se aprofundar nos escritos e encontrou o que julgou ser a filosofia verdadeira. Pelas suas próprias palavras, se declara um filósofo e que o cristianismo era a única filosofia útil e verdadeira capaz de trazer o conhecimento de Deus. Vejam bem, os próprios pais apologéticos, eles tinham uma noção do que estavam crendo, do que estavam desenvolvendo. Eles estavam desenvolvendo, segundo o próprio Justino, uma filosofia ligada à religião.